Olá, boa tarde. Meu nome é Caroline Diniz, sou dentista e estou aqui para falar um pouquinho sobre bioestimuladores. Muitos pacientes têm me perguntado sobre bioestimulador, qual é o melhor bioestimulador, qual a melhor marca. Eu vou tentar resumir um pouquinho do que eu acho sobre o bioestimulador e os tipos de bioestimuladores que nós temos no mercado. Então vamos lá. Para começar a falar de bioestimulador, a gente tem que entender o que acontece, né? Com o passar do tempo, principalmente após os 25 anos, nós começamos a ter uma baixa de produção colagênica, ou seja, aquela produção, aquela síntese de colágeno que a gente tinha, né? Ela vai caindo com o tempo, né? Por conta da oxidação, né, dos radicais livres, né, por conta, hoje já sabe também que a teoria da glicação, ou seja, vem da alimentação, né, também é um fator bem expressivo no envelhecimento, né, na perda de síntese de colágeno, ou seja, a gente come e com isso a gente glica, né, e a glicação é a molécula de glicose que se junta na fibra de colágeno e elastina e que causa uma diferenciação, fazendo com que essa fibra perca um pouco a estrutura de suporte, né? Então, assim, vários fatores ocorrem também, assim como estresse, né? Estresse oxidativo, radiação, né? Inflamação corporal. Então, assim, é um complexo, né? Um contexto para que isso aconteça e gere a perda de colágeno, né? Então, assim, o que se sabe é que depois de 25 anos existe uma perda considerável de produção colagênica e a cada 10 anos essa perda é aumentada consideravelmente. Então, nós não podemos impedir o envelhecimento, né? O envelhecimento ele é diário, né? E o que a gente pode fazer é tentar equilibrar essa balança, entendeu? Reabsorção de colágeno e síntese de colágeno. E os bioestimuladores, eles vêm justamente para propor um equilíbrio dessa balança, né? De reabsorção e síntese. E que dependendo do local, dependendo da técnica, né, e até da marca, né, do tipo, a gente pode ter alguns benefícios, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos falar do mais comum bioestimulador, né? Na verdade, mais comum não, mais famoso, que eu considero mais famoso, que os pacientes sempre perguntam, que é o Sculptra. O Sculptra é ácido poli-L-láctico, né? Ele é injetado através de uma técnica, né? É um medicamento que é diluído, né? E é injetado, dependendo do local, ele pode produzir um aumento da síntese de colágeno. E esse aumento do colágeno vai gerar uma sustentação, né? Ou seja, ele é conhecido como bioestimulador e alguns dizem que também é volumizador, porque dependendo da área onde a gente coloque o Sculptra, ele vai volumizar, né? E funciona muito bem, né? Os resultados já estão aí, todo mundo já conhece. E temos agora o queridinho do momento, que é a hidroxiapatita de cálcio, que é a marca Radiese, né? E também Renova Diamond, né? Sei que os pacientes não querem muito saber de marca, né? Mas, enfim. E essa hidroxiapatita de cálcio, né, a gente já é muito conhecida por nós, né, por conta de ser um mineral presente nos dentes, né, ela é capaz de bioestimular o colágeno e também induzir a síntese de colágeno. Mas quando aplicada em alguns lugares estratégicos, ela funciona como um preenchedor temporário. Ou seja, a gente aplica a hidroxiapatita de cálcio, depois a gente dilui ela para ser aplicada em outras áreas. Então a gente consegue misturar essa questão da sustentação, né, com a bioestimulação de colágeno. Para quem isso é muito legal? Pacientes que não gostariam de fazer preenchimento, que têm medo de grandes mudanças, pacientes mais naturais, né? Esses novos pacientes da área integrativa aí, graças a Deus que estão crescendo, são pacientes que gostam muito dessa ideia de bioestimular colágeno,
porque é uma coisa que você tem ganhos, né, por mais tempo, né, enfim, que não são adeptos. A resposta inflamatória produzida por esses preenchedores bioestimuladores, ela é controlada, ou seja, o downtime do paciente, aquele tempo que o paciente precisa para se recuperar, ele é muito pequeno, né? E esses bioestimuladores, eles são capazes de estimular ao fibroblasto a aumentar a sua produção colagênica, ou seja, não é só através do trauma, né? É uma coisa que fica ali durante um tempo, né? Aproximadamente de 1 ano e meio, né? 1 ano e 6 meses a 2 anos, estimulando e induzindo aquela síntese de colágeno. Então essa ideia é fantástica, porque é uma ideia que você consegue reposicionar alguns tecidos, óbvio que dependendo da avaliação, né? A quantidade de sessões, de material, de pontos, tudo vai na avaliação de cada paciente, dependendo da idade. Quanto mais cedo, com certeza os ganhos são muito maiores, por conta de você já ter um organismo propício a estimular colágeno, né? E quanto mais tarde, ganhos menores, mas nem por isso não teremos ganhos. Então, assim, é importante quem quer envelhecer bem, envelhecer com saúde, porque você bioestimulando o colágeno na pele, você vai aumentar a espessura da pele, com isso vai suavizar algumas rugas, vai melhorar o viço, o tônus. Então, assim, os resultados são fantásticos. Olá, boa tarde, meu nome é Caroline Diniz, sou dentista e estou aqui para falar um pouquinho sobre bioestimuladores. Muitos pacientes têm me perguntado sobre bioestimulador, qual é o melhor bioestimulador, qual a melhor marca. Eu vou tentar resumir um pouquinho do que eu acho sobre o bioestimulador e os tipos de bioestimuladores que nós temos no mercado. Então vamos lá. Para começar a falar de bioestimulador, a gente tem que entender o que acontece, né? Com o passar do tempo, principalmente após os 25 anos, nós começamos a ter uma baixa de produção colagênica, ou seja, aquela produção, aquela síntese de colágeno que a gente tinha, né? Ela vai caindo com o tempo, né? Por conta da oxidação, né, dos radicais livres, né, por conta, hoje já sabe também que a teoria da glicação, ou seja, vem da alimentação, né, também é um fator bem expressivo no envelhecimento, né, na perda de síntese de colágeno, ou seja, a gente come e com isso a gente glica, né, e a glicação é a molécula de glicose que se junta na fibra de colágeno e elastina e que causa uma diferenciação, fazendo com que essa fibra perca um pouco a estrutura de suporte, né? Então, assim, vários fatores ocorrem também, assim como estresse, né? Estresse oxidativo, radiação, né? Inflamação corporal. Então, assim, é um complexo, né? Um contexto para que isso aconteça e gere a perda de colágeno, né? Então, assim, o que se sabe é que depois de 25 anos existe uma perda considerável de produção colagênica e a cada 10 anos essa perda é aumentada consideravelmente. Então, nós não podemos impedir o envelhecimento, né? O envelhecimento ele é diário, né? E o que a gente pode fazer é tentar equilibrar essa balança, entendeu? Reabsorção de colágeno e síntese de colágeno. E os bioestimuladores, eles vêm justamente para propor um equilíbrio dessa balança, né? De reabsorção e síntese. E que dependendo do local, dependendo da técnica, né, e até da marca, né, do tipo, a gente pode ter alguns benefícios, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos falar do mais comum bioestimulador, né? Na verdade mais comum não, mais famoso, que eu considero mais famoso, que os pacientes sempre perguntam, que é o Sculptra. O Sculptra é ácido poli-L-láctico, né? Ele é injetado através de uma técnica, né? É um medicamento que é diluído, né? E é injetado, dependendo do local. Ele pode produzir
um aumento da síntese de colágeno. E esse aumento do colágeno vai gerar uma sustentação, né? Ou seja, ele é conhecido como bioestimulador e alguns dizem que também é volumizador, porque dependendo da área onde a gente coloque o Sculptra, ele vai volumizar, né? E funciona muito bem, né? Os resultados já estão aí, todo mundo já conhece. E temos agora o queridinho do momento, que é a hidroxiapatita de cálcio, que é a marca Radiese, né? E também Renova Diamond, né? Sei que os pacientes não querem muito saber de marca, né? Mas, enfim. E essa hidroxiapatita de cálcio, né? A gente já é muito conhecida por nós, né? Por conta de ser um mineral presente nos dentes, né? Ela é capaz de bioestimular o colágeno e também induzir a síntese de colágeno. Mas quando aplicada em alguns lugares estratégicos, ela funciona como um preenchedor temporário. Ou seja, a gente aplica a hidroxiapatita de cálcio, depois a gente dilui ela para ser aplicada em outras áreas. Então a gente consegue misturar essa questão da sustentação, né, com a bioestimulação de colágeno. Para quem isso é muito legal? Pacientes que não gostariam de fazer preenchimento, que têm medo de grandes mudanças, pacientes mais naturais, né? Esses novos pacientes da área integrativa aí, graças a Deus, que estão crescendo, são pacientes que gostam muito dessa ideia de bioestimular colágeno, porque é uma coisa que você tem ganhos, né, por mais tempo, né? Enfim, que não são adeptos a preenchedores, né?